Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente sua vida, seus estudos. Vamos voltar com a nossa terceira aula, falando da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Paraná. Pessoal, antes de começar, eu agradeço a Deus. Deus seja louvado por cada um de vocês, alunos, os seus comentários. Muitos alunos, né? Colocando seus comentários, o que estão achando da aula. Muito obrigado, que Deus te abençoe grandemente, tá bom, pessoal? Bom, para você que está chegando agora, todas as nossas aulas aqui no YouTube são gratuitas. A única coisa que nós fazemos para ajudar o crescimento do Desafiando Concursos é vender lá na plataforma todos esses nossos PDFs aqui que nós estamos usando por R$19,90. E agora também, graças a Deus, nós temos um simulado com 100 questões por R$5. Cada bloco de questões é dividido em 25 questões. Beleza? Para não ficar muito puxado na hora de fazer e também para ficar bem dividido, bem separadinho, tá bom? Se você quiser, pode me pedir o link aqui na descrição, o link da plataforma, mas eu também vou deixar aqui na descrição na nossa videoaula. Belezinha, pessoal? Maravilha. Vamos lá, então, para mais uma aula da Lei Orgânica. Mas hoje nós vamos utilizar o Paint. É Paint, né, que fala? Porque aquela minha outra telinha que eu uso, ela acabou dando algum probleminha, deve ser alguma atualização, algum erro, tá? Do próprio sistema. Mas hoje nós vamos então usar o Paint. É Paint que fala, né? Enfim. Tá bom, pessoal? Bom, bora lá então, ó. Lembra quando nós falamos lá, tanto na Lei Orgânica do MP quanto na própria Constituição Federal, nós falamos da ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais individuais indisponíveis. Então, vamos lá. O que é essa ordem jurídica? Basicamente, o MP, o Ministério Público, precisa fiscalizar o efetivo cumprimento de todas as leis editadas no país, bem como também aquelas decorrentes de tratados e acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário. Então, vamos pensar que o Ministério Público, ele é que vai estar sempre ali observando, vai estar sempre ali olhando, sempre ali prestando muita atenção no que está acontecendo. Se as leis estão sendo aplicadas de maneira certa, se elas estão sendo cumpridas. Basicamente isso. Tanto as legislações quanto os tratados e acordos internacionais. Regime democrático. O Ministério Público ele vai zelar pelo Estado democrático de direito, a observância dos princípios e normas que vão garantir a participação popular na condução do destino do país. Então, o Ministério Público também vai zelar por essa, como é que eu posso dizer, concretização, exteriorização do Estado democrático de direito, ok? Interesses sociais individuais indisponíveis. Basicamente, o MP ele vai promover as medidas e as ações necessárias para que os direitos venham ser o quê? Efetivados. É como se eu falasse assim, os direitos vão sair do papel. Então, o Ministério Público vai promover a efetivação desses direitos. Para quê? Qual o objetivo? A melhor condição de vida na sociedade. Ok? E aí, nesse caso, o MP ele atua tanto em causas de âmbito criminal e de âmbito civil, perante todos os órgãos do Poder Judiciário, em todas as instâncias, inclusive. Porque às vezes você fala MP, te vem na cabeça só criminal, só de âmbito criminal. E não, beleza? Bom, esses direitos individuais indisponíveis são aqueles que estão diretamente relacionados à pessoa e à sua personalidade. Então, direito à vida, à liberdade, à honra. Ou seja, eles são indisponíveis. Vamos pensar assim, eles são inegociáveis. Tá entendendo? Então, eles estão direcionados ali de uma forma muito certeira à pessoa. Tá entendendo? Ou seja,
Esses direitos, eles são tão assim, tão fortes, tão importantes, que a lei não permite a livre disposição deles por seu titular, porque sua proteção interessa a toda uma coletividade. É o que a gente chama de direito indisponível. Então, por exemplo, direito à liberdade de expressão, de crença, bem como o direito à igualdade de tratamento, que é a isonomia. Beleza? Eu coloquei aqui na tela, mas eu acho que não vai ficar tão visível, porque ficou bem pequenininho, né? Deixa eu tentar abrir tudo aqui para ver. Ó, eu peguei, achei muito legal, tá? É um material do MPF, tá aqui do lado, tá? A referência para vocês. E eu peguei esse mapinha mental que vai falar um pouquinho da distribuição. Olha só, um exemplo, né? Lá em cima, no topo, tem um STF. Aí você tem o STJ, você tem o TST, o TSE e o STM, que é o Superior Tribunal Militar. Então, você tem ali as instâncias superiores, tá? Aqui, na nossa terceira linha aqui, você tem os tribunais de justiça, tá? E os tribunais de alçada. Os tribunais regionais federais, os tribunais regionais do trabalho, os tribunais regionais eleitorais. Por quê? Aqui você já tem os tribunais de justiça, o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional, ok? Então, por exemplo, só para a gente poder aqui se integrar dessa questão escalonada, só para a gente entender aqui, tá? Exemplo, se você fala de um processo trabalhista, começa na onde? Na Justiça Comum. Ok. Ah, vai, não deu, não sei, aconteceu alguma coisa, não deu, vamos recorrer, bacana. Aí vai para onde? Exemplo, no nosso caso aqui, vai para onde? Vai para o TRT, Tribunal Regional. Ah, ainda não deu alguma coisa? Vai para o TST, Tribunal Superior do Trabalho. Então vai indo assim, vai subindo, né? Bom, ok, se eu falo dos tribunais de justiça, o que eu tenho? Os juízes de direito. Então, obviamente, tá? Tribunais regionais, o juiz federal. O Tribunal Regional do Trabalho, você tem quem? O juiz do trabalho. Tribunal Regional Eleitoral, o juiz eleitoral. E aqui no STM, você tem o auditor militar. Tanto você falando de tribunais de justiça e o tribunal regional, juiz de direito e juiz federal é justiça comum, que a gente chama de justiça comum, já viu? Ah, por exemplo, olha só. Ah, o servidor, ele vai lá lutar pelos seus direitos, ele vai reivindicar os seus direitos, ele vai reivindicar onde? Na justiça comum. Mas e se é um empregado público, regime seletista, ele vai reivindicar onde? Na justiça do trabalho. A gente chama de justiça do trabalho, né? É uma justiça o quê? Especializada. Ele vai para a justiça do trabalho e o servidor vai para a justiça comum. Beleza? Só para você entender esse esqueminha, tá? Bom, o artigo 3º vai dizer o seguinte. Nós já passamos pelo artigo 3º, só para poder me integrar aqui? Não, né? A gente não passou pelo artigo 3º. Deixa eu até confirmar aqui que eu cismei que nós já passamos pelo artigo 3º. Vamos ver aqui. A gente passou. Não passamos pelo artigo 3º. Então vamos lá, ó. O Ministério Público, ele tem o quê? Autonomia funcional, administrativa e financeira. Então vamos aqui anotar. Então, o MP, gente, sério, eu estou me adaptando ao Paint, né, que fala. Eu acostumei com aquele outro, sabe? Aquele outro que é do autonomia. Eu me acostumei com aquele, né? Então vamos lá, ó. Autonomia funcional, administrativa e financeira. Então, ó, autonomia funcional, administrativa e financeira. Beleza? Financeira. Então, o Ministério Público, ele detém o quê? Autonomia. Ele possui 3 autonomias: funcional, administrativa
e financeira. Beleza? Bom, o Ministério Público, ele pode praticar os seus atos, praticar atos próprios de gestão. Pode também praticar atos e vai decidir também sobre situação funcional, administrativa e financeira. Deu para aquele momento, é o que está no caput do artigo 3º, isso aí. Do pessoal ativo e inativo dos quadros próprios da carreira e dos serviços auxiliares. Terceiro, ele vai organizar a secretaria e serviços auxiliares dos órgãos de administração e execução, vai exercer o controle administrativo e o controle financeiro da folha de pagamento, da elaboração e da quitação, vai prover os cargos iniciais de carreira e dos serviços auxiliares, bem como nos casos de remoção, promoção e demais formas de provimento derivado. Para você que eventualmente ainda, não passeou pelas outras aulas do Desafiando Concursos, o que você vai pensar? Provimento, o que é isso? Mas você que já assistiu a aula de estatuto, está aqui provado que a lei usa provimento derivado. Só que, como nós vamos agir com justiça, e eu vou pensar nos alunos que eventualmente ainda não assistiram as aulas anteriores, tá? Vamos ser justos, tá bom? Presta atenção. Quando a gente fala de autonomia, deixa eu tentar separar, não vou separar a tela não, para não ficar mais bagunçado, né? Tô tentando me acostumar, gente. Quando você fala de... Não, autonomia não, eu pensando em autonomia. Forma de provimento. O que é provimento? É a forma como vai se acessar o cargo. Dessa forma, nós temos duas formas de provimento. Provimento originário e o provimento derivado. Agora vocês viram que, nossa, realmente, a professora falou que existia e realmente existe, tá vendo? O originário, gente, ele só é mediante nomeação. O provimento originário nada mais é do que a primeira forma de ingresso. Deixa eu apagar porque ficou feio. A primeira forma de ingresso no serviço público. Já o provimento derivado são as formas secundárias de ingresso. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo para você. Forma originária, nomeação. O João, ele trabalhava para uma empresa privada, só que ele olhou o edital e falou, poxa, saiu o edital do MP Paraná. Meu sonho, eu vou fazer. Meu sonho. João, muita luta, muito esforço, estudando, passa. Passou. Quando ele passa, é a primeira vez que ele vai ser nomeado. É a primeira vez que ele vai tomar posse. É o primeiro tudo dele. Forma originária. Nomeação. Mas em forma derivada, secundária? Por exemplo, o João, eu vou citar nome não, porque eu vou dar um exemplo um pouco ruim, tá? O Zezinho, tá? O Zezinho, ele é servidor. E o Zezinho, ele acabou sofrendo ali uma limitação, sofreu um acidente. Esse acidente acabou, limitando bastante, seja fisicamente ou mentalmente falando. O que vai acontecer? João está incapaz permanentemente? Não. Não é caso de incapacidade? Não, beleza. Porque a gente já fala de aposentadoria, né? Não tá, beleza. Ele pode exercer função em outro cargo? Pode, ele está apto. Beleza, vamos pegar o Joãozinho, o Zezinho, tirar desse cargo aqui, vamos readaptá-lo nesse aqui. Eu vou readaptar o Zezinho com um cargo que seja compatível com a limitação dele, seja mental ou seja física. Tá entendendo? Beleza? Maravilha. 6. Pode exercer a iniciativa de leis de criação,
transformação e extinção de seus cargos de fixação e reajuste do subsídio dos membros, etc. Então, aqui, ele vai exercer a iniciativa de leis de criação, transformação e o quê? E extinção dos cargos, beleza? Então, vai criar, vai transformar ou vai extinguir o cargo? Pode, pode. Extinguir ou declarar sua desnecessidade. Desnecessidade. Bom, 7. Vai exercer a iniciativa... Gente, eu repeti. Não repeti, não. Vai exercer a iniciativa de lei de criação, transformação e extinção também, de cargos de serviços auxiliares, vai compor os seus órgãos de administração e de execução, vai criar e adotar meta, plano, programa, sistema e prioridade compatível com a sua função, autonomia e finalidade. 11. Vai elaborar e aprovar os seus regimentos internos, beleza? Elaborar sua proposta orçamentária dentro também dos limites da lei de diretrizes orçamentárias, vai dispor sobre a competência dos órgãos e a atribuição de seus agentes, vai adquirir bens e contratar serviços, efetuando a respectiva contabilização, e vai exercer também outras funções e competências que venham ser inerentes à sua autonomia e finalidade. Beleza? Maravilha. O parágrafo 1º vai dizer o seguinte, que as decisões do MP, então as decisões fundadas nessa autonomia no Ministério Público, têm eficácia plena e executoriedade imediata, ok? Inclusive, quando você fala de eficácia plena, eu lembro de um conceito lá do direito administrativo. Administrativo não, constitucional. Normas de eficácia plena, contida, limitada. Ai, Rebeca, o que é isso? Cuidado, calma, porque isso foi cobrado no seu edital, lá na parte de direito constitucional. Nós vamos passar sem problema nenhum. Beleza? Maravilha. Então, todas as decisões do MP, elas possuem executoriedade imediata. Claro, ressalvada a competência constitucional do Judiciário e do Tribunal de Contas, tá? Parágrafo 2º. Rapidinho. Por que dessa auto-executoriedade, eficácia, etc? Justamente por conta dessa autonomia, tá? Parágrafo 2º. Os órgãos do MP têm asseguradas as instalações e privativas e independentes dos edifícios de sedes administrativos ou nos fóruns. Acontece, né? Você tem lá, por exemplo, fórum, e você tem lá, por exemplo, né, uma sala lá dentro do MP, tá? Em igualdade de condições com as destinadas aos magistrados, salvo peculiaridades inerentes às atividades ministeriais. Beleza? Bom, artigo 4º. O Ministério Público, ele vai elaborar a sua proposta orçamentária, aí você já tem a autonomia financeira, né? E os recursos dessas dotações próprias e globais seriam entregues até o dia 20 de cada mês, ok? Aqui tranquilo, não tem muita... Beleza? Parágrafo 2º. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do MP quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, aplicação de dotação e recursos e a não observância do disposto na parte final do artigo configura ato atentatório ao livre exercício do MP. Beleza? Aqui já é uma questão assim mais de orçamento e etc. Eu coloquei aqui uma reticências. Agora, aonde eu quero chegar é na organização do MP. É a organização. Por quê? Você tem os órgãos que compõem o Ministério Público. Então, são órgãos do MP. Inciso 1. Quando você fala da administração superior, você tem a PGJ, a Procuradoria-Geral de Justiça, o Colégio de Procuradores de Justiça, o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, o Conselho Superior do MP e a Corregedoria-Geral do MP. Quando você fala da administração, as Procuradorias de Justiça e as Promotorias de Justiça. Beleza? Bom, quais são os órgãos de execução do MP? PGJ, a Procuradoria-Geral, Procurador-Geral, o Subprocurador, o Conselho Superior do MP, os Procuradores de Justiça e os Promotores de Justiça. Então, aqui você tem basicamente esse órgão
é composto dessas pessoas. Basicamente isso, tá? Quem são os órgãos auxiliares? Olha só, aqui você tem o órgão de execução do MP. Então, tá lá o procurador, o subprocurador, beleza. Agora, de auxiliar do MP, Secretaria da Procuradoria-Geral, Coordenadoria, Centro de Apoio Operacional, Centro de Estudo, Comissão de Concurso, órgãos de apoio administrativo e, inclusive, os estagiários. Porque são auxiliares do MP. Auxiliam no desenvolvimento do trabalho. Então, você vê ali um auxílio no trabalho do MP. Beleza? Maravilha. Bom, o artigo 9º, ele começa falando da Procuradoria-Geral, da PGJ. O Procurador-Geral de Justiça, ele exerce o quê? A chefia do MP. Inclusive, vai representá-lo judicialmente ou extrajudicialmente. Beleza? Como é feita a escolha do Procurador-Geral de Justiça? Ele é escolhido pelo governador do estado, dentre integrantes da carreira indicados em lista tríplice, ok? Elaborada na forma dessa lei por todos os seus membros para mandato, não é mandado. Eu sempre falo isso com os alunos. Mandado com D de dado é mandado judicial. Mandato com T de tatu é mandato de tempo. Então, mandato de 2 anos, permitida uma recondução. E a nomeação, ela é precedida de aprovação para a Assembleia Legislativa. Então, ó, presta atenção. Lista tríplice. Basicamente, eu acho que eu até trouxe aqui, até de um... Ó, depois eu volto aqui. Lista tríplice. 3. Aí você tem a escolha destes 3. Então, destes 3, você, na verdade, você tem uma escolha para escolher os 3 ali. E daqueles 3, então, obviamente, vai ser o procurador. Por isso que é lista tríplice, beleza? Olha só o que eu retirei da Procuradoria-Geral de Justiça do MP do Paraná. Olha só para você ver. Tá vendo? Por isso, eu sempre falo com os alunos. É interessante você navegar no site institucional da instituição para onde você vai prestar um concurso. Por exemplo, agora há pouco eu estava dando uma aula para o pessoal da Câmara de Divinópolis. E aí eu mostrei uma coisa para eles que está lá dentro do site da Câmara. É interessante você, sabe, mexer, procurar. Olha só, então o Procurador-Geral de Justiça é o chefe do MP do Paraná. Beleza. Ele é responsável por quê? Pela gestão e política institucional do Ministério Público do Paraná. Beleza? Ele pode encaminhar ao legislativo o projeto de lei de iniciativa do MP? Pode. Inclusive apresentar ações contra a autoridade que tem foro privilegiado. Essa função é ocupada por um período de quantos anos? Um mandato de 2 anos. Pode recondução? Pode recondução. O PGJ, então, o Procurador-Geral, ele é escolhido a partir de uma eleição que é feita entre os membros do Ministério Público do Paraná. Então, vamos lá. Vamos supor. Deixa eu... Né? Vamos lá. Deixa eu fazer um desenhozinho aqui. Não sou muito boa, não, mas... né? Naquele momento, né? Mas vamos lá. Então, ó, você tem aqui. Tá, um aqui. Um aqui. Um aqui. Ah, não vou ficar fazendo desenhozinho, não, gente. Tá tão feio. Tá, então você tem aqui. Tá? Beleza? E aí, dentre aqui, são escolhidos quantos? 3. Aí que vem a chamada o quê? A lista tríplice. Beleza? Maravilha. Olha só.
Eu peguei o artigo 9º da Lei Orgânica do Ministério Público. Beleza? O Ministério Público tem uma lei orgânica. E aí, cada MP dos seus respectivos estados vão ter as suas. Mas existe uma lei orgânica do Ministério Público. E olha só, o artigo 9º vai falar sobre isso. Que o Ministério Público dos Estados, aí você vem falando, o MP do Paraná. Então, os Ministérios Públicos dos Estados vão formar a lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva para a escolha de quem? Do seu procurador-geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Beleza? Maravilha. Bom, aqui, basicamente, né, eu trouxe um pouquinho do que seria a lista tríplice, só que eu acabei trazendo de uma outra referência, tá? Mas, enfim, fica a critério, o conceito é o mesmo, tá? Aqui tá falando do MPF, que é o Ministério Público Federal, mas o conceito é o mesmo, beleza? Vota em 3 nomes de preferência para ocupar o posto de procurador-geral, beleza? Maravilha. Parágrafo 2º. Concorrerão à formação da lista tríplice os membros do MP vitalícios que estão em atividades voluntárias e previamente se inscreverem como candidatos. Beleza? Para concorrer, o procurador-geral, o subprocurador e todos aqueles outros que nós já tínhamos falado, tá? Eles precisam se afastar das suas respectivas funções 30 dias antes da data fixada para a eleição. Como que a lista tríplice é constituída? Voto direto, plurinominal e secreto. Os integrantes da carreira do MP. Onde que vai acontecer? A eleição para a formação da lista tríplice será realizada na sede da Procuradoria no 15º dia útil do mês de fevereiro, ok? Do ano do término do mandato, encerrando-se às 17 horas. Inicia-se às 9 e encerra-se às 17, beleza? O procurador de justiça, ele toma posse entre exercício e sessão pública e solene, ok? Na onde? Do Colégio de Procuradores, no mesmo dia que se extingue o mandato do antecessor. E agora, se eu estiver falando dos membros do MP que fazem, né, tem o seu exercício nas comarcas do interior, como que eles vão votar? Via postal. Mas cuidado, eu não posso ter voto por procuração. Beleza? Não posso ter voto por procuração. Inclusive, dependendo da situação, você pode ter a posse por procuração, mas o voto aqui para a formação da lista tríplice você não pode ter voto por procuração, beleza? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, coloque nos comentários o que vocês estão achando. E essa aula vai sair dia 29, tá? Do 8. E aí eu vou estar colocando também uma outra aula de direito administrativo para poder compensar, às vezes, né, a demora de colocar a aula aqui. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe grandemente sua vida e seus estudos. Até nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.